A paz do Senhor, pastor Anderson, prazer tê-lo aqui para, uma vez mais, como na semana anterior, nós falarmos da lição da escola dominical. Desta feita nós estamos falando da última lição do trimestre. Pai do Senhor Eli, Pai do Senhor, os irmãos que nos ouvem, a você que nos vê, é uma alegria mais uma vez estarmos aqui reunidos nesse momento de crise, onde nós estamos distanciando fisicamente uns dos outros, mas mantemos a convicção, a fé e a comunhão. E hoje, para a gente fazer uma reflexão da última lição do trimestre desse ano de 2020. Como passa rápido, né? Já estamos encerrando o primeiro trimestre com um assunto muito importante que foi sobre a raça humana, origem, queda e redenção do homem. A criação do homem, o declínio do homem e o projeto de restauração e redenção de Deus para com o homem. Foi um trimestre maravilhoso. Nós tivemos a oportunidade de conviver com as doutrinas básicas da fé cristã. E nessa última lição não vai ser diferente. De forma alguma, né? Nós vamos então, iniciando já o tópico primeiro, tópico 1, falando do encontro noturno entre Nicodemos e Jesus. Nicodemos, doutor da lei, mestre, né? Mestre, queria saber das verdades espirituais e foi encontrar-se de noite com Jesus, né? E a primeira dúvida de Nicodemos é que, pena que a gente não tem tempo de entrar nos detalhes aqui, né? Mas nós vamos abordar aí as principais coisas. E eu queria que você nos falasse dessa operação sobrenatural que faz o homem nascer, que é o tópico primeiro, não do sangue e nem da carne. Pois bem, voltando 2, 3 domingos anteriores, mais precisamente 2 domingos anteriores ao passado, nós estudamos sobre o poder transformador do Evangelho, dentro da lição desse trimestre. O que o Evangelho provoca nesse homem. A lição de hoje, ela vem como resultado, ao meu ver, dessa provocação. Né? Se quiserem chamar de uma metamorfose, que chame, que der outro nome dele, o nome não é relevante, o relevante é o resultado que ele propicia ao final ao homem, daí ser um novo homem. E o Evangelho de Jesus Cristo, naquela ocasião não como nós recebemos hoje, mas o Evangelho vivo em Cristo em pessoa, ele ali agora fala com Nicodemos sobre o novo homem. Então ele começa a abordar Nicodemos sobre a necessidade de Nicodemos nascer de novo, de Nicodemos tornar-se a ser uma nova pessoa. Como ele vai se tornar uma nova pessoa? Aí vem as indagações de Nicodemos. Mas eu sou velho, entraria? Não, jamais. Porque Deus tem o cuidado de também não fazer a inversão da própria natureza. Porque o novo nascimento proposto pelo Evangelho não é o nascimento humano, mas é o nascimento interior que é gerado em nós. Eu me lembro, e aí a gente engatilha uma lição com a outra, que semana passada nós falamos muito sobre a relação da humanidade e a divindade num ser só. E nós finalizamos dizendo que nós precisaríamos lembrar que somos humanos, mas há algo divino dentro de nós, que é gerado. Esse algo divino que é gerado em nós, professor Eli, justamente é esse novo homem, é esse novo ser que Jesus queria abordar e ofertar isso a Nicodemos. Inclusive, pastor Anderson, dentro desse tópico aí, tem o verso 1 e 12, que fala sobre o poder, esse poder que recebeu, o poder do Evangelho, de serem, diz assim o texto, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí entra um processo
que a gente vai aprimorar nos tópicos seguintes, mas a gente vai já introduzindo, que o Evangelho como poder de Deus para mudar o ser humano, o homem acha que precisa fazer alguma coisa, né? Precisa dar de joelho, precisa cumprir alguma promessa. Não, é isso que Nicodemos não estava entendendo. Nicodemos queria saber de Jesus, na verdade, qual era a prática, né? Qual que era a liturgia, vamos dizer, cerimonial, haja vista que eles viviam na época da lei ainda de Moisés, qual que era a liturgia cerimonial que ele precisaria fazer. Eu vou até ao Panamá, eu vou fazer uma prece, eu vou ofertar um sacrifício, e Jesus veio mostrar para ele que isso não depende do homem. Isso é uma graça da parte de Deus, por ser graça imerecida ao homem, que Deus proporciona, oferta ao homem. Então, o que Nicodemos precisava fazer? O que nós, em Nicodemos aqui representando todos nós, né? O que ele precisaria fazer? Então, somente aceitar. Foi o que Jesus mais à frente disse: olha, se vocês aceitarem as minhas palavras, e as minhas palavras estiverem em vocês, vão gerar vida, e vocês estarão salvos. Nicodemos não precisaria fazer nada, simplesmente aceitar a palavra. Aquela expressão que é muito utilizada na igreja, e as pessoas até umas discordam do termo de aceitar a Jesus. Na verdade, é só aceitar a Jesus, mas não no sentido de manifestar com sua mão publicamente apenas, mas de deixar que ele entre na sua vida, e agora ele sim provoca essa mudança, e ele faz renascer um homem novo, uma mulher nova dentro desse próprio ser, já existente. Posso entender então que esse aceitar é crer. Crer, professar. Professar. Eu tenho que aceitar, professar que Ele é o Senhor, nascido da carne, vindo de Virgem Maria, é morto, ressuscitado ao terceiro dia, assunto ao céu, e professar que em tudo isso eu acredito, tenho fé, que Ele, da mesma forma que Ele foi, Ele voltará para buscar a sua igreja. Ou seja, eu estou professando a obra redentora do Criador, através do Deus Filho de Jesus Cristo. Então eu aceitei, professei com meus lábios isso, com o meu coração, eu já dei todas as condições para Ele realizar a boa obra em mim. Aí a gente fecha esse tópico dizendo o seguinte: a lição do trimestre foi origem, queda e redenção. Ou seja, a origem, nós viemos de Deus, viemos do céu, Ele desceu, nos fez, nos criou. Aqui nesse percurso, embaixo humano, nós tivemos as dificuldades, caímos, perdemos, e agora quando nós recebemos, encontramos com o Evangelho transformador, com Jesus, por isso que o texto vai dizer, a lição traz, nascido de Deus e não do homem. Quando nós encontramos e aceitamos esse poder transformador que não depende de nós, depende só dele, nós damos a ele o direito dele nos devolver ao ponto original. Qual que é o ponto original? É o ponto que fomos criados. Como fomos criados? Fomos criados no Éden, como imagem, semelhança do Deus. Seres humanos, não perfeitos, perfeito só Deus, mas em condições de comunicação e convivência, de adoração perfeitas. Então, quando esse novo homem é gerado em mim por Ele, eu volto ao patamar do Éden, na condição de comunhão com Deus. Redimido. Sem méritos meus. Para finalizar, sem mérito meu. O mérito é do Calvário. O mérito está no versículo 16 desse capítulo 11. Nós vamos chegar nos blocos seguintes. Então nós fechamos esse bloco aqui, e aí a gente ainda prossegue no bloco seguinte falando desse encontro maravilhoso, noturno, entre Nicodemos e Jesus. Nós voltamos agora, prosseguimos com o encontro de Jesus e Nicodemos, e vamos abordar agora o nascimento
da água e do Espírito. Explica isso para nós, porque isso gera muita confusão no nosso meio. Gera, e quando Jesus falava com Nicodemos, professor Eli, e Jesus explicava para ele que não era nascer do ventre materno, mas sim da água e do Espírito, Jesus estava usando duas colocações, simbolizando duas vertentes da profissão de fé. O ser nascido da água, ele estava já invocando a questão do batismo nas águas, como nós o conhecemos e assim acreditamos, mas Jesus não estava dizendo, e é importante a gente observar, esclarecer, pontuar isso, porque tem pessoas que eles devotam tanto o ato batismal, que colocam o ato batismal acima do benfeitor, acima da graça que nós recebemos de ter acesso a essa comunhão outra vez. Então, o que é o batismo nas águas? O ato batismal, ele é apenas um ato de profissão pública de fé. Por exemplo, a igreja, nós, a Assembleia de Deus, entendemos que existem duas ordenanças principais na Bíblia, que é o batismo e a Santa Ceia, que no caso a Bíblia fala ceia do Senhor. Nós culturalmente chamamos de Santa Ceia. O batismo e a ceia do Senhor são as ordenanças principais centrais da Bíblia. O batismo, ele apenas demonstra publicamente para as pessoas que a partir daquele momento eu estou me declarando à sociedade que eu agora tive um novo encontro. Eu, a partir desse momento, vai ser desenvolvido em mim, eu estou deixando que essa graça desenvolva em mim um novo comportamento de pessoa. Enquanto a ceia do Senhor já é interna à igreja, eu estou manifestando apenas aos meus irmãos que eu continuo em comunhão com eles e com o Senhor. O nascer da água, ele quando levado ao batismo, ele reflete essa profissão de fé pública, a profissão de fé que eu já fiz no meu coração. Por isso que ela é secundária, o batismo. Ela não deixa de ser importante, pontual, mas ele é secundário. Por quê? Porque às vezes a pessoa aceitou a fé, professou a fé, irmão ali, e por uma razão ou outra não deu tempo dela, não deu tempo. Ela não teve oportunidade de se batizar, como por exemplo, o ladrão da cruz. Então eu não posso colocar a imersão da água, o batismo em água, superior à profissão de fé. A profissão de fé me levará ao batismo, consequentemente me levará ao participar do corpo, da ceia do Senhor e outros adendos que a graça vai me oferecer na minha caminhada e na minha jornada cristã. Agora, prosseguindo ainda nessa profissão de fé, essa declaração pública de fé, só é possível ao ser humano fazê-lo depois que houve uma regeneração e uma conversão produzidas pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Que é esse nascido do Espírito. Do Espírito. Veja só, quando se fala nascido da água, aí nós temos dois aspectos, né, que os grandes pensadores sempre nos levam a entender. Entendendo que a palavra de Deus, hoje a Bíblia, né, materializada para nós como palavra de Deus, ela é representada como a água. Então, nascido da água é nascido daquilo que a palavra produz em mim. Daquilo que a palavra, como diz Paulo, usando a terminologia de Paulo, daquilo que a palavra de Deus, ela germina e gera em mim. Então eu nasci disso, essa palavra que me leva a entender a profissão de fé. Aí vem, não é o complemento, porque não tem como nós desassociarmos, aí vem a atuação do Espírito Santo. O porquê? Nascido do Espírito Santo. Porque se nós voltarmos ao princípio, nós vamos entender que lá, quando Deus cria o homem, faz-se o boneco de barro, Deus sopra o Espírito, o ruach gera vida. A partir daquele momento, o Espírito de Deus passa a se comunicar com o homem através do seu Espírito. Há uma junção de comunicação de Espírito. Agora, João vem dizendo o seguinte, que cabe ao Espírito Santo, não cabe à igreja, como alguns pensam, não cabe a nós, os líderes pensadores cristãos, de nós dogmatizarmos as pessoas. Mas a Bíblia diz que cabe ao Espírito Santo convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça e da morte. Ora, se ele provoca isso em mim, e eu reconheço que pecador sou, que necessidade eu tenho,
Então, meu nascimento está sendo gerado. A partir do momento que ele é gerado dentro de mim, que as minhas convicções, a minha mudança de atitude é gerada em mim, a minha boca vai professar. Daí que a Escritura também diz que a boca fala daquilo que o coração está. Se o meu coração germinado foi pela palavra, pela água, eu já professei publicamente, me batizei, o Espírito Santo é apenas a confirmação, o agente gerador desse novo nascimento em mim. Não tem como, professor Eli, nascer de novo sem passar pela água e sem receber esse nascimento gerado pelo poder do Espírito Santo. Amém. Que encontro maravilhoso. Perfeito, né? Nós não sabemos o que aconteceu depois com Nicodemos. Não se fala. Não se fala. Mas ouvir essa demonstração da graça de Deus, essa aula de soteriologia. Soteriologia. Ali ele aprendeu que ao encontrar com Jesus, ao encontrar com o Evangelho, ao encontrar com a água, que ele é a água da vida, né, a fonte de toda a água da vida, ao encontrar e permitir que o Espírito Santo faça, que é importante, professor Eli, eu preciso permitir que o Espírito Santo invada o meu ser. Eu sou o dono do meu ser, do meu corpo. Eu posso, com as minhas ações, com a minha incredulidade, não permitir. Eu preciso também dar o espaço, eu preciso ouvir. Daí a importância de estarmos aqui, nesse momento de crise, levando essa palavra até os nossos irmãos e pessoas que ainda não se chegaram a Deus. Porque o ouvir traz a fé. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então essa profissão de fé, ela passa pela palavra. E o Espírito Santo vem trabalhar tudo isso de forma harmônica e perfeita. No próximo bloco, nós vamos falar de um tribunal, onde essa salvação, ela é justificada, esse novo homem é justificado à semelhança de um tribunal. Tribunal, palavra forte, né? Palavra forte. E aí a gente vai ver a justiça humana, se serve, não serve, mas é no próximo bloco. Não saia daí. Não saia daí. Pastor Anderson, começando esse terceiro bloco, eu quero até ler aqui a introdução da lição bíblica. Diz assim: o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo. Abordamos isso lá no encontro de Nicodemos e Jesus. No contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, o tribunal que eu mencionei no final do bloco anterior, a justificação pela fé. A gente vai começar falando disso pelo subtópico 1, a inutilidade da justiça humana, que era aquilo que nós falávamos lá, né? Sempre a gente vai querer subir a escadaria da Penha, ir a pé no Panamá e voltar. Sempre nós vamos querer, dentro das nossas próprias forças, condições, né, vamos dizer, das nossas qualidades, porque nós seres humanos temos essa facilidade de expor as nossas qualidades e de ofuscar as nossas omitir nossos defeitos, omitir os nossos defeitos. Então nós buscamos nas nossas qualidades, naquilo que eu faço, por exemplo, na minha boa ação, né, na minha caridade, como se justificaria ou se justificando-se a minha permanência de comunhão com Deus ou não. Veja só, capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, Jesus no Sermão do Monte, falando com os discípulos, ele disse assim: olha, se a justiça de vocês não exceder, não for superior à dos fariseus e dos escribas, à dos doutores da lei, dos mestrados na lei, no caso da lei de Moisés, e nos fariseus, nos grandes líderes políticos religiosos da época,
Então ali fazia, se a justiça de vocês não exceder a justiça da religião, da religiosidade e a justiça do poder público, governamental, das instituições, vocês não chegam no reino de Deus. É claro que Jesus não estava condicionando essa justiça humana à salvação do homem. Ele está dizendo que o homem em si, ele não tem como superar essa justiça. Por exemplo, como é que nós seríamos mais justos ou aplicaríamos uma justiça se somos imperfeitos ou se a nossa justiça ela é má até diante de nós? Agora, há uma justiça maior, há uma verdade absoluta, uma justiça maior, que nós só vamos encontrar ela no tribunal de Deus. E aonde que é o tribunal de Deus? É aonde que Jesus estava levando Nicodemos na sua fala. Jesus levaria Nicodemos a entender que ali era um encontro, era um bate-papo como estamos aqui. Mas aquele bate-papo ali estava apontando para cá, para o Calvário. Lá no Monte Gólgota, Caveira, lá foi instaurado, lá foi instalado o tribunal de Deus, o tribunal da graça, do perdão. Por isso que quando Nicodemos aceita, assim cremos que ele aceitou, depois de ouvir essas palavras, ele aceita, automaticamente ele é adotado, que é os primeiros versículos do capítulo 1 de João. Ele passa a ter o poder de ser chamado de novo filho de Deus. Ele é regenerado, ele recebe isso automaticamente. E agora ele começa o processo da justificação, que é o processo onde a justiça de Deus ela é imputada na nossa justiça falha. Da nossa justiça, que eu nem chamaria de justiça, de injustiça. Porque por mais que eu seja justo, eu ainda sou injusto. Por mais que, já dizia o Provérbios, né? Por mais que eu tento ser justo, eu cometerei inúmeras injustiças. Mas ele imputa a justiça de quem? Dele, do Cristo, da lição de domingo passado, a justiça do homem perfeito em nós, injustos. E aí sim, ele faz o processo da justificação, que é nos declararmos justificar. Ele pega todas as nossas falhas, as nossas dívidas, a nossa vida de transgressão, e ele disse assim, olha, toda essa culpabilidade deles está comigo agora. Eu vou justificar, eu vou pagar a dívida deles, e eu vou declarar eles perante a sociedade celestial, no tribunal, eu vou declarar a eles que agora eles são justos. Mas justo aonde? Justo por quem? Justo em Cristo, justificados por Cristo. E Paulo, no capítulo 5 de Romanos, diz, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. De Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí você começou dizendo pela fé. Pela fé. Porque, só voltando, a gente não pode desassociar a fé. Não. Porque a fé é a profissão de fé, é o ato da crença. É o ato de eu professar aquilo que eu creio. Através de quê? Nós vamos falar isso, eu acredito, no penúltimo, último bloco, quando falarmos sobre santificação. Eu vou manifestar isso através do meu comportamento, de fala, de vivência. Aí eu vou declarar, então, pela fé. E essa fé, através de Jesus Cristo, ela vem me justificar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. A fé é a mola central. A fé, na verdade, é a chave que se abre a fechadura da porta. Porque sem a fé não se abre a porta da graça. A graça está lá. Batendo na porta. Na porta. E a fé é o levar a mão na maçaneta, destravar a fechadura e deixar a graça invadir a sua casa. Passear. Por isso que ele fala lá. Eu vou, para quem abrir a porta, eu entro, sento, e ele ceia comigo, eu ceio com ele, e a gente passa a ter um momento de relacionamento, de intimidade. Para fechar esse bloco maravilhoso da justificação do novo homem, a boa obra não salva. Não salva. Não salva. No entanto, e tanto é verdade que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, diz, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. No entanto, um homem nascido de novo produz boas obras. Na teologia cristã, há uma linha tendenciosa, maléfica, que tentam colocar os escritos paulinos
Em contradição. Em contradição com os escritos de Tiago, de São Tiago. Porque Tiago fala muito das obras, que a fé sem obra é morta. E Paulo vem evidenciando a fé, a graça, a fé. Na verdade, quando você junta os dois, faz uma composição dos dois, parece que foi feito um para o outro, os escritos. Porque na verdade é um escrito só. Porque a fé me leva a ter esse encontro, a receber através da operação, do gerar do Espírito Santo em mim, esse novo nascimento. Nascido fui de novo, como novo homem agora que sou, eu não posso praticar mais aquelas obras más. Agora eu vou dar novos frutos. Os frutos que eu vou dar, as obras que eu vou praticar, são obras de fé, obras de fruto de uma fé professada. Então, nós não precisamos ficar na dúvida. A fé sem obras é morta, porque as obras vai testificar da minha fé. Agora, essas obras, professor Eli, não é aquela obra de eu levar um prato de comida para alguém, eu doar uma cesta básica para alguém, e nesse ato eu me credenciar como salvo. Eu só faço isso porque eu já sou salvo. Como diz Paulo, nós já estamos sendo salvos. Então aí, por eu ser salvo, ser nascido de novo, essas obras novas também passam a fazer parte do meu dia a dia. Agora, elas não me levam a Deus, a salvação. A salvação é por meio da fé, reconhecendo o tribunal, reconhecendo o Calvário. Porque a pessoa pode pensar assim, mas lá na igreja eu faço isso, faço aquilo, eu sou uma pessoa até importante, faço bem às pessoas. Isso faz parte do nosso dever cristão. Isso não está na nossa credibilidade de direito para se tornarmos salvos. O nosso direito que nós não tínhamos foi concedido na justificação por Ele na cruz do Calvário, por obra dele, sacrifício perfeito uma vez por toda. Então não parte de mim o sacrifício mais, porque Ele já o fez por nós. Amém. Próximo bloco, a santificação desse novo homem. O novo homem que Nicodemos aprendeu lá no encontro com Jesus. Como é que é a santificação processual? Como é que é a santificação posicional? Primeiro a posicional, depois a processual. Fique aí, porque vai ser importante. Amém. Tendo cuidado com não citar os irmãos espíritas e não os irmãos católicos, que agora está falando para a internet, né? No sala de aula você faz até a pontuação, porque tem irmão que se você não desenhar ele não entende, né? Mas, né, para a internet você tem que ter um cuidado. Tem uma amiga. Nós estamos voltando aqui com o bloco 3, a santificação do novo homem, e eu vou ler a introdução desse tópico. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Pastor Anderson, eu já vi em sala de aula, alguém dizer assim, eu sou nascido de novo, eu sou santo. Mas, quando eu leio Provérbios, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai num processo brilhando, até ser dia perfeito, processo crescente. Então, isso começa a cair por terra, porque eu não estou pronto, eu estou no processo. Mas antes de entrar
santificação como um processo, explica para os nossos ouvintes a santificação posicional. Veja só, quando Jesus fala a Nicodemos sobre o novo nascimento, vamos usar aqui o nascimento de um bebê, de uma criança. O bebê é gerado no ventre da mãe, né, pela condição do pai, da mãe, de um homem e de uma mulher, e Deus dá a graça, a mulher nasce-se o bebê. Ele nasceu com quantos dias de vida? 0,0 ponto vida nesse mundo, porque dentro do período interino ele não é considerado ainda aqui nesse mundo. Bom, ele nasceu, começou a contar o dia do seu aniversário. Ele ali é como se fosse uma santificação posicional. Quando nós aceitamos ele e nele nós somos santificados em posição em Cristo, é igualzinho quando o Apocalipse fala que nós vamos reinar com Jesus. Não é que eu vou ser secretário lá no palácio, vou despachar com o rei. É que em posição a igreja estará reinando com Cristo. Em posição eu fui declarado santo. Por que eu posso ser declarado santo? Eu estou com 0 ano de vida. Nasci agora. Nasci de novo. Santo. Volta-se à origem do Éden. O homem foi criado santo. Porém, Deus deu a ele uma oportunidade para ele se desenvolver. Por que teologicamente nós podemos afirmar que nós nascemos santificados nele em posição? Porque para ser declarado santo, precisa de 3 aspectos. Precisa ser filho de Deus, porque ele é santo. Só os filhos de Deus é santo. Então, quando eu aceito a Jesus, automaticamente eu recebo o poder da adoção. Então, me torno ser filho de Deus. Me torno ser filho de santo, santificado nele, por ele. Segundo, é o processo da regeneração. Porque o santo não pratica certas ações. Agora eu fui regenerado, mudou a minha vida, nasci de novo. Regenerado é uma nova vida sendo gerada. Terceiro, como eu poderia ser santo? Com toda a minha dívida, com todas as minhas imperfeições. Aí ele vai lá no tribunal, falamos, e nos justifica. Então ele preenche toda a legalidade da lei, ele preenche toda a legalidade, vamos dizer assim, litúrgica do processo da santificação. Então ele fala, olha, em mim vocês estão santificados, porque eu adotei vocês, agora vocês são filhos, eu regenerei vocês, gerei nova vida e justifiquei vocês, declarei vocês justos. Como justos, agora eu estou santificando vocês em posição. Eu preciso lembrar que essa santificação, aliás, em posição, é a criança recém-nascida. Agora ele tem todo um período pós-nascimento para ser desenvolvido. Esse período pós-nascimento é o que nós chamamos de santificação gradual, permanente, corrente, processual. Perfeito. E essa santificação processual é a que vai fazendo a gente, dia após dia, porque há dias melhores, piores. Por exemplo, estamos passando dias difíceis. Mas nós, no processo processual da santificação, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, não é isso? O que eu preciso entender como alguém que precisa ter uma vida santificada? A igreja prega muito acerca da santificação. E muitas pessoas, às vezes, entendem de maneira inadequada o processo da santificação. O processo da santificação, ele pode ser exemplificado de forma simples. O que é ser santo? É a cada dia, num processo gradativo, eu me aproximar mais de Deus e me afastando gradativamente das coisas pecaminosas dessa vida. Porém, não tem como eu ser 100% santo nessa terra. Por isso que é o processo da santificação. O que eu preciso entender é que hoje eu preciso ser mais santo do que eu fui ontem. Porque eu nasci 0 ano de idade. Agora eu já tenho 1 ano,
2 anos. Aí o apóstolo Paulo disse, olha, do leite, agora você já pode uma comida mais sólida. Lá na frente Paulo vem dizendo, olha, eu queria estar falando com vocês acerca de outros assuntos mais importantes, mais profundos, mas estou tendo que voltar a falar dos rudimentos, das coisas básicas da fé. Ou seja, eram pessoas que não estavam entendendo o processo da santificação. Estavam salvos em Cristo, professavam a fé, eram nossos irmãos, mas eles não estavam entendendo que o processo da santificação é pontual, permanente, gradativo, por isso processual. Amanhã tem que ter uma comunhão melhor entre Deus e eu do que está tendo hoje. Esse é o meu alvo. Agora, a palavra disse, Jesus disse, João escreve que se nós pensarmos que não pecamos, só de pensarmos já pecamos. Mas temos um advogado, se contudo vós pecardes, temos um advogado. Nesse processo aqui, ainda dá tempo de voltar. Nós não somos condenados, nós não perdemos a salvação por um delito ou outro. Por quê? Porque vivemos ainda essa dispensação da graça. Se fosse na época da lei, num delito desse, dentro do processo, professor Eli, nós já teríamos perdido tudo. Só que a graça de Deus me permite o quê? Que dentro do processo da santificação, mesmo aquele dia que foi difícil e que eu fracassei, Ele me dá a oportunidade de eu me posicionar de novo em Cristo. Aí eu zero a santificação nele de novo e recomeço tudo outra vez. Muito bom. No próximo bloco, nós vamos fazer um resumo da lição. Fique aí. Pastor Anderson, voltamos aqui para fechar essa lição maravilhosa, mas ficou faltando falar da glorificação. Nós falamos do novo nascimento, falamos da justificação, falamos da santificação posicional, processual, e eu gostaria que você nos ensinasse sobre a glorificação. Pois bem, recapitulando, a doutrina da salvação, dentro da nossa profissão de fé, ela é composta a partir do encontro, utilizando aí a história de Nicodemos e o encontro de Nicodemos com Cristo. Ela é composta ao momento que o ser humano ele recebe Jesus e passa a se fazer dele a sua profissão de fé. Ele é declarado filho, processo de adoção, ele é gerado uma nova vida, regeneração. Lá no Calvário, no tribunal, ele é justificado, adotado, regenerado e justificado. Isso é instantâneo, no momento que eu me declaro sendo recebido como Jesus, o meu Salvador. Inicia-se o processo da santificação posicional e desenvolve a santificação processual. Essa santificação processual é o que o escritor escreve, quando Paulo escreve em Coríntios capítulo 11, ele fala, quanto mais eu vou progredindo na santificação processual, mais parecido eu fico com Jesus. Por isso que ele disse, olha, nós somos imitadores de Cristo. Aí ele fala, nós não somos ignorantes mais, porque agora nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é eu pensar como Cristo pensou, agir como Cristo agiu, ter um comportamento humano nessa terra, não agora guiado por minhas decisões intelectuais humanas, sentimentos humanos, mas guiado pela mente de Cristo, através de quê? Da inspiração da palavra e a orientação do Espírito Santo. O meu comportamento agora vai sendo mudado gradativamente. Eu vou me aperfeiçoando, vou me assemelhando, ficando parecido com o processo original de imagem, semelhança de Deus, como criados fomos, e vou transpassando às pessoas aquilo que o profeta Eliseu, numa das suas histórias, demonstrou para nós. Quando aquela mulher o viu passando, ela disse ao seu esposo,
Aquele é um santo homem de Deus. Porque o comportamento dele professou essa santidade de Deus. Agora, nós nunca seremos, professor Eli, santificados aqui na terra. Porque no momento que nós chegarmos a quase a perfeição, haverá o arrebatamento da igreja. Por isso que o apóstolo São Paulo vem dizendo, até que nós alcancemos a estatura de varão perfeitos. Então, quando a trombeta soar e nós ouvimos o arrebatamento da igreja e no processo da escatologia que se segue, então o próximo passo de nós, que fomos santificados posicionalmente e agora entendemos e desfrutamos do processo da santificação, agora nós seremos coroados com o quê? Com a glorificação. No processo da glorificação, que já é na eternidade, aí não precisaremos mais da santificação, porque automaticamente lá não terá pecado para manchar a santificação. É importante, e nós vamos concluindo, professor Levi, que aqui nessa terra não tem ninguém mais santo ou menos santo que o outro. Aqui todos nós somos santos, posicionalmente em Cristo. Agora, cada um de nós vamos desenvolvendo, uns numa velocidade maior, outros numa velocidade menor, e eu preciso, como igreja, entender essa velocidade, vamos assim dizer, do ato da santificação processual. Por isso que Paulo escreveu dizendo, aquele irmão que se diz forte, que se acha forte, santificado, tenha paciência com o fraco na fé, porque ele também está no processo. Às vezes ele não atingiu o seu nível de processo, mas ele está no caminho da santificação. O mais importante a você que nos ouve, nos vê, é que você não saia do caminho processual da santificação. Não importa a sua velocidade, o importante é que você continue com o propósito de caminhar o caminho processual da santificação, porque assim sendo, você verá Deus. Aí eu encerro com as palavras de Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficaram tudo no tribunal, me desapegando dessas coisas humanas aqui, eu prossigo para o alvo. Aí ele diz, para o alvo do prêmio da soberana vocação, a salvação em Cristo Jesus. Não pare pelo caminho. Se você tropeçou no caminho do processo da santificação, levante-se. Em posição, você está santificado em Cristo. Recomece, porque há uma glorificação que te espera, que te aguarda na eternidade com Deus. Aproveitando, pastor Everson, nesse momento que o mundo vive, está acometido pelo medo, pelo pânico, eu gostaria que você se dirigisse àquele irmão, aquele ouvinte que está tomado pelo medo. E o medo nos afasta da fé. O medo é o oposto da fé. Gostaria que você se dirigisse uma palavra a esse nosso ouvinte, a esse nosso irmão, e mais do que isso, que concluísse essa nossa fala orando por essas pessoas. Quando você fala do medo, que o medo bloqueia, nos afasta, aí eu me lembro do texto sagrado, se não me falta a memória, Paulo, né? Dizendo, olha, agora vocês podem entrar com ousadia no santuário da graça, tudo pela graça. Por que eu posso entrar agora com ousadia? Por que a fé e a esperança pode vencer o medo, o desespero, a inquietação? Porque agora eu sou filho, eu tenho acesso com meu Pai, que é Deus. Agora Jesus que me comprou, me deu uma vida nova, criou em mim expectativas novas, modos de vida novo, justificou, me declarou justo, está me santificando a cada dia, então eu posso entrar e falar com Deus, colocar para Ele a minha necessidade. No caso aqui nós estamos falando de uma necessidade comum a todos os humanos, que é essa crise do coronavírus. A cada dia morre um, não se sabe quantos ainda vão vir a óbito, não se sabe em que grau chegará a nós aqui, no caso Brasil, mas já temos inúmeros casos, mortes. Agora, não precisamos de nos desesperarmos. Precisamos entender que há um cumprimento da Bíblia, que tudo isso haveria de acontecer.
Isso tudo faz parte de um cumprimento da palavra. Não é que Deus quer matar, quer castigar, mas Deus permitiu que tudo isso fosse acontecendo. Agora, nós estamos aqui, precisamos entender que o mesmo Deus que me santifica é o Deus que me guarda. O mesmo Deus que me declarou vida nova, me deu uma vida nova, pode me dar uma saúde nova também, que é o Deus da cura, é o Deus da provisão, é o Deus que não vai deixar faltar o alimento, é o Deus que não vai deixar faltar o teto para abrigar uma família. Então não é momento de nós ficarmos emocionalmente abalados, desequilibrados. É claro que não podemos ser ignorantes, professor Eli. É claro que nos abate, nos preocupa, sentimos tristeza, ficamos pensativos, nós somos pais de família, mas sobretudo precisamos lembrar que se Deus fez uma obra maior, que é a obra da adoção, da regeneração, da justificação, da santificação, e que eu acredito em breve completará a obra da glorificação, Ele fará a obra da preservação da vida humana e em especial, por que não dizer, dos seus filhos amados, a igreja do Senhor aqui. Fique firme, atente-se a Deus, confie em Deus. A receita, ore, entregue tudo nas mãos de Deus. Pai eterno, Senhor, nós te louvamos por mais uma vez. Aqui, Senhor, na tua santíssima presença nos colocamos. Aqui está eu, o irmão Eli, e aqui sentimos a presença real do Espírito Santo nas nossas vidas. A esse irmão, a esta pessoa que nos ouve, que nos assiste nesse momento, aos nossos queridos irmãos, a liderança da nossa igreja, ao nosso pastor Efraim, e a todos os seus que seguem as suas orientações. Guarde a casa de cada um, guarde a casa do que tem o pão na mesa, a casa daquele que o pão está acabando, que o Senhor seja o provedor também daquela casa, mas sobretudo, Senhor, que guarde, Senhor, em nós a nossa esperança. Ajuda, Senhor, que a nossa fé não venha a ser abalada e que a nossa fé, Senhor, gere em nós o agir do Espírito Santo por uma vida melhor, por uma vida de processo de santificação, por uma vida de esperança, que todos esses momentos aqui são passageiros, mas um dia desfrutaremos da eternidade com o Senhor. É assim que nós oramos, agradecidos, Senhor, mas nos colocando também como dependentes inteiramente das suas bondades. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.